pessoal, vamos para a nossa quarta aula de História da Enfermagem e Ética. Quem fala aqui é a professora Dani. Então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre a ética e as relações sociais e estrutura de agir ético profissional. Então, o que é a ética e essas relações sociais na enfermagem? A enfermagem, então, compreende um componente de conhecimento científico e técnico que são construídos e reproduzidos por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se, então, na prestação de serviços à pessoa, família, coletividade no seu contexto e circunstâncias de vida. Então, a ética, então, vai estar dentro desses conhecimentos e dentro disso da enfermagem. O que é, então, essa ética? A gente fala tanto de ética, mas o que é o conceito dela? Então, na modernidade, a maioria das profissões tem o código de ética, que é um conjunto de normas que devem ser obrigatoriamente cumpridas, derivadas da ética comum, mas incorporada ali a lei pública e também a profissão de cada pessoa. Então, os princípios éticos passam a ter força de lei, então eles se tornam obrigatórios e tendo caráter punitivo se não segui-los. Nota-se mesmo que nos casos em que esses códigos não são tão incorporados à lei, o estudo dele tem uma alta probabilidade de exercer uma influência, como no julgamento, quais falam-se os fatos relativos à conduta profissional. Então, não cumprimento dessa ética, ela vai resultar em uma sanção e ela vai ser ali, pode ser tanto pela sociedade profissional como censura e suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão. Então, a gente precisa de ter essa reflexão sobre a ética. Quando que isso começa? Essa reflexão ela tem que começar a partir do momento da escolha profissional. Porque a gente faz a escolha, a nossa profissão que a gente quer exercer para a nossa vida de forma optativa e não obrigatória. Mas quando você escolhe a profissão, você tem que entender que você tem um conjunto de deveres que é obrigatório. Então, quando você lá é jovem, escolheu seguir essa carreira, você também tem que conhecer o conjunto de deveres que você vai assumir. Então, toda fase ali, toda reflexão da ética passa pela fase de formação profissional, ou seja, durante toda a graduação que você faz conseguindo seu nível superior. Quando você conclui esse nível superior, você faz um juramento. Juramento esse que a gente já citou nas aulas anteriores. Então, esse juramento a gente está falando a público que você está aderindo com a sua categoria profissional e que você vai seguir todo o código de ética. Isso, então, vai caracterizar o aspecto moral da ética profissional e ela vai ter uma adesão voluntária, porque você escolheu a profissão, então você escolheu o conjunto de ética também. Então, ela vai ser a mais adequada para o seu exercício. Então, é fundamental ter sempre em mente que há uma série de atitudes que não são descritas no código de todas as profissões, mas que são comuns de todas as atividades que a pessoa pode exercer. Então, as atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, mesmo quando a atividade é exercida solitariamente em uma sala, fazem parte de um conjunto maior de atividades que dependem do bom desempenho dessa. Então, a gente tem uma reflexão proativa. Não fica restrito, então, às tarefas que foram dadas a você, então, para contribuir para o engrandecimento do trabalho, mesmo que ele seja temporário. Então, a gente tem alguns termos que são bem importantes para o nosso código de ética, para a gente levar isso para a nossa vida. A eutanásia é a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável de maneira controlada e assistida por um especialista. Então, é você antecipar a morte do paciente. A distanásia é a prática que se continua a vida por meios artificiais, então você prolonga a vida do paciente. A distanásia, então, ela é uma questão de bioética e biodireito, porque você vai ali prolongar artificialmente a vida da pessoa, mesmo sendo que ela está biologicamente morta. A ortotanásia, então, é a morte natural, sem intercorrência da ciência,
permitindo então que o paciente tenha a morte digna, sem sofrimento e deixando a evolução e o percurso da doença. Então você nem abrevia e nem aumenta a vida da pessoa, você deixa ali tudo acontecer de forma natural. A gente precisa falar então de 3 termos que são muito citados. Eles caminham os 3 juntos, porém eles têm significados totalmente diferentes. Primeiro que a gente vai falar é sobre a negligência. É o termo que vai falar então da falta de cuidado ou de aplicação de uma situação, tarefa, ou falta de aplicação de uma tarefa ou ocorrência. É sinônimo do descuido, desleixo, desmazelo, principalmente preguiça. Então, a negligência vai ser sinônimo de preguiça, de não realizar alguma tarefa, situação ou ocorrência, ou até mesmo a falta do cuidado. A imperícia é a falta de capacidade. É quando a pessoa não tem habilidade para realizar a atividade, mas ela acaba fazendo mesmo sabendo que ela não deveria. Então a imperícia, ela é a ignorância, a inexperiência ou a inabilidade para fazer ali a profissão. Ela é uma forma culposa, ou seja, existe a intenção de realizar e gera então responsabilidade civil ou criminal pelos danos causados. E por fim, a gente tem a imprudência, que é o comportamento de precipitação ou a falta de cuidados. Então, consiste na violação das regras, de condutas que você tem ali pela experiência, é você atuar sem precaução, precipitado, imponderado, sendo que é sempre um comportamento positivo. É a chamada culpa infaciendo. É uma característica fundamental da imprudência, é que nela a culpa se desenvolve paralelamente à ação. Enquanto o agente pratica a conduta comissiva, vai ocorrendo simultaneamente a imprudência. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada.